Fala pessoal, tudo bem? Tema de hoje: Vasco da Gama e Palmeiras, lá no Mané Garrincha. Jogo interessante que a gente pode falar. Quem me acompanha um pouquinho sabe que eu participo lá da Sintonia Carioca. Todo mundo sabe que eu sou vascaíno, então pode ser que eu me refira às vezes como a gente, né? Mas vamos tentar analisar o mais imparcial possível. Cara, achei um jogo bem interessante, né? Tanto do Palmeiras quanto do Vasco. Eu ouvi muito algumas pessoas logo após o jogo falando sobre o Vasco teve uma intensidade muito grande, até foi melhor que o Palmeiras. Intensidade, sim, a gente pode concordar e eu tenho minha opinião sobre alguns aspectos do porquê disso. Agora, o Vasco ser melhor do que o Palmeiras, a gente precisa entender que o Palmeiras joga daquele jeito que jogou contra o Vasco, igual joga contra todos os adversários. Então, não há um jogo que o Palmeiras é muito dominante, que o Palmeiras tenha posse de bola o tempo inteiro, que o Palmeiras até seja tão agudo quando está em posse. O Palmeiras tem essa característica de ser um time mais reativo, isso muito por conta do estilo de jogo do Abel, que faz isso com maestria há anos no Palmeiras. Se a gente for, a gente pode discutir se é um jogo bom, se é jogo ruim de se ver, se você concorda ou não com o jogo do Abel, né? Isso é um tema, mas a gente não pode deixar de entender que é o jogo do Abel e ele consegue botar isso em prática. E o que me assusta muito do Palmeiras, principalmente, é que todos os jogadores, tanto os que estão no banco quanto os que jogam menos, conseguem entrar e não mudar a característica de jogo. Então, seja quando o Abel perde um Veiga, por exemplo, que é o que tem acontecido, ele consegue um substituto para fazer a mesma função, quase claro que as características dos jogadores alteram, mas a função consegue ser cumprida. A não ser quando ele tem um fora de série, igual o Estevão, mas aí time nenhum consegue fazer essa substituição, mas mesmo assim o Abel consegue substituir de jeito que o time não mude muito o estilo de jogo, né? E o Vasco da Gama é, fez um bom jogo, né? Um bom jogo do Lodge, por exemplo, que é um atleta muito criticado, inclusive por mim, algumas vezes lá na sintonia com um pouco mais de ênfase, mas não é o suficiente. Não é o suficiente, até porque já são quatro jogos sem vitória no Brasileiro. E aí, cara, é difícil entender um pouco a direção que o Vasco vem tomando, porque a gente tem um presidente que vem a público falar que o Vasco é o oitavo elenco, que vai brigar pro Vasco brigar nas cabeças, brigar por títulos, que ele quer sempre os melhores jogadores do Vasco, que o Vasco é muito grande. E aí, as oportunidades que o Pedrinho tem, que é um cara que eu gosto muito e agradeço muito pelo que vem fazendo pelo Vasco, vem tomando decisões bem coerentes com o discurso, né? Se você tem time que você entende, né, que pode chegar a algum lugar, você não pode abrir mão de jogos, você não pode abrir mãos dos principais jogadores. Né? Um jogo como ontem, você vender o mando de campo, que é a maior arma do Vasco, você não levar Felipe Coutinho e Verratti sequer para o banco, mostra o que o Vasco está pensando para o ano. E a gente não está falando em brigar sequer por Libertadores, ao meu ver. Por que você está falando isso, Linderman? Pelo seguinte, Felipe Coutinho e Verratti é bem interessante porque o Vasco é muito dependente desses dois jogadores. Contra o Ceará foi feito a mesma coisa. E a gente viu o desastre que foi, uma vez que o Vasco teria condição de ir contra o Ceará com o time titular e pontuar, certo? E ficou muito naquela dúvida, poxa, o Carille tomou essa decisão, veio da direção, não veio? Hoje está claro que é a direção, tá? Felipe, Pedrinho e os demais envolvidos estão diretamente envolvidos nesse planejamento de poupar ou não jogadores. Né? Então, assim, um erro grotesco, na minha opinião, porque você perde toda a referência. E o mando de campo, principalmente. Quando você leva para o Mané Garrincha, você dá um recado bem claro, que é o jogo que você não acredita que possa ganhar. Né? Dito isso, como eu venho defendendo, o Verratti é um jogador muito importante para o Vasco, mas torcedor vascaíno. O Vasco da Gama não pode ser dependente, como é
do Verratti. Porque cria-se um vício até de bolas na área, que diversas oportunidades a gente tem como recurso, né, fazer um 2 ou entrar pelo meio tabelando, e o Vasco não consegue fazer. A primeira oportunidade que o Vasco tem quando se encontra apertado é bola na área e vamos ver o que acontece. Isso acontece muito porque a gente tem um gênio no tempo de bola e na bola aérea. Só que muito limitado com a bola no pé. Então, assim, não é uma opção para o Vasco hoje jogar com o Verratti. Então, isso me incomoda muito há bastante tempo. Isso vem mostrando resultado quando ele não está em campo. Hoje, por exemplo, perdão, no domingo, por exemplo, a gente tinha mais intensidade, o Vasco conseguiu surpreender sim o Palmeiras em alguns momentos. A gente tinha o jogo tabelado, a gente tinha o pivô, a gente tinha mais opções e recursos técnicos ali com os atacantes. Só que faltou o cara diferente, que é justamente o Felipe Coutinho, né? Que eu acho que esse cara nem se enquadra nesse sentido de ganhar intensidade, porque ele, com alguém que possa jogar com ele, ele cria muito pro Vasco, produz muito pro Vasco, né? Então, o torcedor precisa entender que não estou pedindo aqui que o Verratti seja reserva ou que saia do time. Estou fazendo com que o torcedor entenda que existe um mundo que alguns jogos o Verratti não é tão necessário para iniciar, né? E que ele possa ser substituído também ao longo dos jogos, como eu peço algumas vezes e não acontece. O Verratti não sai, né? Não estou dizendo que ele é o problema, mas a gente pôde reparar hoje num jogo que precisou de mais intensidade e foi entregue sem o Verratti em campo, né? No mais, o Vasco comete os mesmos erros. Eu venho falando na sintonia, inclusive, a dificuldade física que o Vasco tem nos finais de tempo. Eu tinha uma dúvida se isso era impressão minha ou era uma realidade, e todos os meus colegas concordam com isso. Se vocês repararem, todo final de primeiro tempo o Vasco cai drasticamente, todo final de segundo tempo também. Eu entendo que existe um processo e um planejamento que se tem uma crescente ao longo do ano, mas não é isso que a gente está vendo. A gente já está em maio e o Vasco talvez seja o pior time fisicamente. E isso pode ser um problema grande, a gente perder tantos pontos até o primeiro semestre ali e tentar correr atrás no segundo, estando já com uma gordura ou nessa crescente física, tá? E sobre o gol, claro que não poderia deixar de falar, uma saída de bola ridícula, né, do Hugo Moura, mas não vou botar na conta do jogador, apesar de ter sua grande parcela no erro, é uma coisa que era uma tragédia anunciada. Jogo grande, gente, a gente não pode errar. Jogo grande é jogo de detalhe. Se você comete erro contra qualquer time grande fora de casa, é um risco gigante você tomar um gol. Se você comete um erro contra o Palmeiras, é quase certo você tomar um gol. E uma saída de bola que o Vasco estava totalmente pressionado, uma saída de bola que o Vasco demorou para sair jogando. Eu venho falando, inclusive, nesses passes, tanto dos zagueiros quanto do Léo Jardim, na fogueira para os laterais e dos laterais para os volantes. Não é o primeiro jogo que isso acontece, isso vem acontecendo com uma frequência enorme no Vasco da Gama. Por quê? Se vocês repararem, João Vitor está aberto, Piton aberto, Paulo Henrique aberto, o Hugo se apresenta e ao Léo Jardim sair jogando, nenhum deles faz qualquer tipo de movimentação, ou seja, isso não é treinado. Isso não é essa saída de bola do Vasco não é parte do jogo do Vasco, tá? Então, isso é muito mais instintivo, né, e dos próprios jogadores, até porque é uma crítica aos treinamentos hoje em dia, por exemplo, que não acontecem mais coletivos em campo aberto, são sempre campos reduzidos, e o goleiro sai jogando. Então, é natural que o jogador, quando recebe a bola, tenha aqueles jogadores abertos, né, e ele tente fazer uma jogada, só que o campo é bem menor. Então, isso atrapalha muito. A não ser que isso seja treinado, como é o caso do Diniz, que, a princípio,
é o novo treinador do Vasco, né? Então, ao torcedor que já vem falando sobre isso, acho que a maior diferença que a gente pode ver do Diniz para o treinador é que esse tipo de jogada é sempre coordenado e não de qualquer jeito. Beleza? O que você achou? Concorda comigo ou não? Deixa aqui seu comentário, curte o vídeo. Pode isso, Armando.